Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História, estou aqui corrigindo a prova da URGS de 2019 e agora nós vamos dar uma olhadinha na questão 18. Essa questão 18 é uma questão que fala sobre o Oriente Médio. É uma questão bem interessante, inclusive, dessa prova da URGS. Vamos ver o que ela diz. A primeira assertiva traz para nós o seguinte: durante a Guerra dos 6 Dias, vamos botar lá, Guerra dos 6 Dias, os países árabes infligiram uma dura derrota a Israel e recuperaram os territórios perdidos durante a Guerra Árabe-Israelense em 1948. Vamos lá, vamos entender o que foi a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi um ataque feito por Israel por uma suposta ameaça que o Egito estaria fazendo ao Estado de Israel. Então, Israel contra o Egito, que vai ter como principal pretensão a anexação de algumas áreas, como por exemplo a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. Também Israel vai fazer ataques à região da Cisjordânia, território dominado pelos palestinos. Além disso, ela vai nessa guerra que vai durar, como o próprio nome diz, apenas 6 dias, ela vai fazer a anexação das chamadas Colinas de Golã, que pertenciam à Síria naquele momento. O que vai acontecer? Israel vai derrotar todos e vai anexar o Sinai, vai conquistar alguns territórios na região da Cisjordânia e vai conquistar as Colinas de Golã. Portanto, o que diz na nossa questão é que os países árabes infligiram uma dura derrota a Israel. E o que acontece é justamente o contrário. É Israel como vitorioso nesse conflito em relação aos países árabes. Portanto, essa 1 aqui, ela vai estar erradinha, ok? Aí nós vamos ver as outras. O que diz para nós o item 2? O item 2 diz assim: 1990, após 3 décadas de separação, o Iêmen do Norte e Iêmen do Sul foram reunificados. Então, Iêmen do Norte e Iêmen do Sul foram reunificados, o que não impediu a inclusão de uma guerra civil entre as facções rivais em 1994. Vai dizer para mim, professor, talvez nunca vi falar no Iêmen. O Iêmen fica na Península Arábica, ao sul da Arábia Saudita, e ele tem mesmo historicamente essa divisão. Por quê? Olha só. O Iêmen do Norte, ele fez parte, ele foi dominado pelo Império Otomano. Já o Império do Sul, ele foi protetorado britânico, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. E aí, como ocorreu com vários países árabes, com vários países africanos, com países asiáticos pós-Segunda Guerra Mundial, eles proclamaram as suas independências também dentro do processo da descolonização. Mas aí o que é que vai acontecer? Eles vão mesmo, como diz esse item 2, ficar separados, mas foram reunificados, dando origem ao Iêmen em 1994, ok? Mesmo que ocorreu após isso uma guerra civil entre facções rivais. Mas hoje o Iêmen, então, é um país unificado, apesar de na sua história ele ter essa subdivisão entre norte e sul. Beleza? Então o item 2 está certinho. O item 3, o que traz para nós o item 3? Diz o seguinte: nas últimas décadas, o Irã e a Arábia Saudita tem competido pela liderança religiosa e econômica da região.
É verdade, são duas grandes potências do Oriente Médio, o que levou a conflitos geopolíticos entre os países, como, por exemplo, seus diferentes papéis na atual guerra da Síria. É verdade, olha só, o regime do Irã, que é aquele regime dos ayatolás, né, que começou a chegar ao poder em 1979 com a Revolução Iraniana, com o papel do Ayatollah Khomeini. Eles são, os iranianos, a favor do regime do Bashar al-Assad. Então, eles são contrários ao movimento que tentou derrubar o Bashar al-Assad desde a Primavera Árabe. E aí eles declaram então esse apoio ao governo do Bashar al-Assad. Já a Arábia Saudita, que tu vai lembrar, é uma aliada dos Estados Unidos, ela vai ser contra o governo do Bashar al-Assad. Ou seja, interesses geopolíticos aí contrários, que inclusive fazem com que essa guerra se prolongue ainda mais, né? Aliados dos sauditas são os americanos, como eu te disse, contrários ao governo do Bashar al-Assad, que tem o apoio, por exemplo, do Putin, que é o presidente da Rússia. Ou seja, a situação se torna muito mais complexa por conta dessas influências externas. Então, o item 3 vai estar certo também. E aí, o gabarito dessa questão aí 18 da URGS é a letra D. Beleza? Espero ter te ajudado aí. Se ficou com alguma dúvida, manda aí, a descrição do vídeo tem toda a questão, se tu quiser também acompanhar por aí. Valeu, muito obrigado pela audiência, um grande abraço.